Invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta audiência pública promovida pela Frente Parlamentar de Resiliência Climática da Câmara Municipal de Vereadores de Estrela. Queria inicialmente dar uma boa noite aos presentes, em especial ao presidente da casa, o vereador Hélio Kunzler, às entidades, às comunidades que se faz presente. Essa audiência tem como objetivo inicial, então, fazermos a discussão e a revisão do Plano Diretor Municipal de Estrela, instrumento fundamental para que possamos orientar o crescimento urbano, a ocupação do território, a prevenção ambiental e o desenvolvimento sustentável do nosso município de Estrela. Então, mais uma vez, agradecer ao Executivo, às entidades, à comunidade e a presença dos nossos vereadores. Queria chamar, então, para compor a mesa os demais integrantes da Frente Parlamentar, o vereador Luiz Calcin, o vereador Fabiano e o vereador Felipe Dil. Gentileza. Então, para que possamos já de imediato dar início, eu queria convidar o secretário Emerson, representante do Executivo, para que ele possa fazer início aos trabalhos e dar seguimento à audiência pública. Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer a presença de toda a comunidade que pôde se fazer presente com esse tempo estranho para nós aqui, e em especial a Frente Parlamentar que provocou, digamos assim, essas reuniões especificamente aqui junto à Câmara, que são extremamente importantes para o município de Estrela. Então, o novo Plano Diretor, ele é um documento que precisa da participação da sociedade, precisa da participação da comunidade. Nós estabelecemos já um cronograma de reuniões que prevê aí que se tenha uma construção coletiva do plano diretor. Algumas pessoas me perguntavam aqui no início, mas então o plano da Univates está pronto? A Univates terminou o serviço dela. Agora nós, comunidade de Estrela, vamos ver o que está ali e que no nosso entendimento é correto ou não, e vamos corrigindo de acordo com a vontade da maioria. Temos então a pauta da reunião de hoje, né? Essa apresentação inicial, como vai ser esse processo de revisão, uma apresentação da questão do território municipal, perímetro urbano, áreas urbanas e rurais, questões hidrográficas, o entendimento das cotas altimétricas, que são extremamente importantes para a questão das construções, né? Toda a questão que envolve aí o que é cota que se pode construir e não é. A apresentação preliminar, então, de mapas de risco, de critérios técnicos do plano diretor e da questão aí do perímetro urbano em si. Esse é o nosso cronograma de reuniões, também fui questionado antes no início, né, sobre a data e sobre o andamento. São 14 audiências previamente marcadas, que podem, conforme sugestões ou pedidos da comunidade, podem ser alteradas, tanto de local como de data, sempre em conjunto com a Câmara de Vereadores, que gentilmente nos cede a área e participa, então, fortemente aí desse processo. Só para concluir também, está sendo transmitido ao vivo pelos canais da Câmara. Posterior à apresentação, terá um momento que a gente poderá fazer perguntas e também responder as perguntas vindo pela live. Obrigado, Daniel. Então, assim, de novo agradecer aos vereadores pela participação, porque em muitas situações, tanto anteriormente aqui em Estrela como em outras cidades, os vereadores se juntam à discussão só no final, e isso é muito ruim. É fundamental que ocorra o que está acontecendo hoje, que é a participação dos vereadores desde o início do processo, para que se tenha, então, solidez na discussão. Então, esse plano diretor, antes de mais nada, ele precisa de pessoas que conheçam o território. Quando ele foi elaborado por uma equipe contratada externa, foi importante, o Estado pagou o custo, que não é baixo, para se fazer uma série de trabalhos que são fundamentais e necessários de que o município não tinha os recursos. Mas muitas coisas que estão nesse anteprojeto, digamos assim, são coisas típicas de quem não é daqui. Eu, apesar de não ser natural de Estrela e não morar hoje em Estrela, eu trabalho aqui há 28 anos. Então, só de prefeitura são 26, 28 anos trabalhando aqui. Então, eu conheço um pouco do município, mas
não conheço tão bem quanto quem mora aqui há 50, 60, 70 anos. Por isso é fundamental a participação de todos nessa construção. Importante lembrar, né, que o plano diretor de Estrela que existe, ele é de 2006. A Lei 4.314, ela deveria ter sido reestudada a cada 10 anos. É isso que a legislação federal propõe. Os planos diretores a cada 10 anos devem ser revisados. O nosso está parado há 20. Então, obviamente, a gente chega à conclusão de que é necessário revisar esse plano. Ele parou no tempo, a cidade mudou. Nós temos aí uma situação de crescimento urbano, né? São 2 décadas de expansão, onde o planejamento talvez não seja o mais adequado, não foi talvez o melhor. Tivemos aí recentemente, todos vocês conhecem bem, os 3 eventos climáticos extremos, né, de 2023 e 2024, que afetaram de forma muito grave a nossa cidade, e temos aí a perspectiva de mudanças climáticas futuras, que não são uma teoria, são uma realidade. Tá? Não há mais o que discutir se vai ou não haver mudança climática, elas estão acontecendo, o que se discute é em que grau, em que passo e de que forma. E por isso a importância, então, da frente parlamentar que vem justamente trazer essa discussão à baila. Imagens rápidas aí, né? Então a comunidade conhece os eventos, né? Algumas fotografias são de 41, outras de 2020, 2024. Então nós temos uma situação onde a comunidade foi drasticamente afetada. Nós perdemos quase 1.600 moradias, 1.580 casas destruídas ou tornadas inabitáveis. Isso tem um impacto gigante sobre a sociedade, sobre a economia. Né? O município de Estrela, em função das enchentes, deixou de arrecadar 30 milhões de reais em 2025. Isso gera um impacto que afeta não só a prefeitura, afeta todos os munícipes, porque são serviços que deixam de ser executados ou que são executados com uma qualidade menor devido à falta de recursos para isso. Nós temos aí uma lei federal 12.608, que é a Lei da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. Por que é importante citar ela aqui? Porque um dos assuntos prioritários que a gente vai começar a tratar agora em seguida é a cota limite para construção de moradias. Por que isso é importante? Porque essa lei federal, ela diz que quando o município aprova uma construção de uma residência em uma área de risco, o município é responsável por arcar pelos custos gerados por eventos climáticos extremos. Então, se já tivemos uma enchente chegando numa determinada cota, a partir desta data, construções novas nesta cota, o município é responsável. Por isso, ele não pode mais aprovar novas construções de residências em área de inundação. Aquelas que foram construídas antes da gente conhecer essa enchente muito grande, essas o município não é responsável. A legislação anterior, do Plano Diretor de 2006, ela tratava a cota 27 como o nosso limite de inundação. Então, acima de 27, as pessoas podiam construir livremente. Abaixo de 27, só se fosse sobre pilotis. Então, isso salvou o município de cerca de 20 processos judiciais na Justiça Federal, porque algumas pessoas que tiveram a sua casa destruída entraram na Justiça, e aí se apresentou a lei. Não. Foi dentro do que a lei previa, porque era a enchente que se conhecia até então. A partir de agora, não. Tanto é que foi feito um decreto ano passado, regulamentando isso. Construções residenciais abaixo da mancha de inundação de maio de 24, não podemos mais permitir. Por quê? Porque se houver uma nova enchente como essa, o município é responsável pelos custos. Novas residências, não mais, então. Então, o plano diretor, ele traz muitas informações sobre onde construir, onde preservar, onde investir, como crescer. Isso, para quem é empresário, para quem é empreendedor, é fundamental, porque ele tem que gerar, o plano diretor tem que gerar segurança para o investidor. Ele tem que saber aonde eu vou investir e como eu vou fazer isso. Então, nisso que a gente disse, né, os mapas revelam informações fundamentais, que a comunidade precisa se apropriar dessas informações, e elas têm que estar disponíveis. A gente vai, a partir, né, de agora, começar a disponibilizar para a comunidade todos esses mapas, todas essas informações. Começamos aqui no nosso primeiro assunto fundamental, então, que é o perímetro urbano em si. Esse é o mapa do novo perímetro urbano proposto pela Univates. Ele é bem maior que o mapa anterior, de 2006, mas ele não é igual àquele que as reuniões dos grupos de estudo propuseram, né, no início do ano. Esse era o nosso mapa do plano diretor. Ele era bem maior. Então, se a gente voltar à imagem,
Vocês percebem que a RS 130, a Univates deixou fora do perímetro urbano, né? Nós havíamos proposto que a RS 130 deve permanecer como urbana. E uma parte de Novo Paraíso também deve permanecer urbana. Então, esse detalhe, quem vai decidir é a comunidade. Se vamos colocar perímetro urbano na RS 130 e em uma parte de Novo Paraíso, isso deve ser debatido, discutido e colocado ou não, tá? Então, de novo aqui mostrando o mapa com todo o perímetro urbano, e agora aos poucos indo fazendo, né, um detalhamento mais próximo. Essa parte mais central está muito parecida com aquilo que a gente propôs, o que a Univates propôs, está muito próximo disso, com pequenos detalhes. Aqui eu diria que é a maior diferença, né? RS 130 e Novo Paraíso, eles tiraram tudo isso aqui do urbano, e a gente propõe que pelo menos uma parte disso tem que ser perímetro urbano. É claro, é uma discussão que tem que se ter. Aqui, indo em direção a Costão, né, é o perímetro urbano proposto pela Univates. O nosso, o que a gente havia proposto, é maior, né? Ele tem todo esse bolsão ali naquela parte aqui embaixo, né? Esse bolsão aqui eles tiraram fora. É uma área livre de inundação, com um grande potencial urbanístico e que a gente propõe que se coloque como zona urbana. Ela não tem chiqueirões e aviários, essa é uma questão que a gente sempre se propõe a cuidar. Se vocês olharem aquela nossa proposta na parte de cima, por que tem aqueles dentes colocados ali? Esses dentes são justamente para livrar os aviários e os chiqueirões licenciados, ambientalmente adequados, que estão em operação hoje. Porque se a gente transformar tudo isso em urbano, esses empreendimentos rurais não ganham mais licenciamento ambiental. No momento que a licença ambiental hoje em vigor vencer, eles não ganham mais, porque não é permitido criar suínos e aves em perímetro urbano. Então, por isso é preciso ter esse cuidado, né? A gente não pode, pensando no desenvolvimento futuro, bloquear o desenvolvimento atual da população que está ali trabalhando e produzindo. Lembrando que Estrela tem, na arrecadação derivada da produção rural, uma das suas maiores fontes de arrecadação, uma das suas maiores fontes de renda da população. Ainda mais no dia de hoje, né, o dia do colono, né, hoje é dia do agricultor, então é importante lembrar que é uma das principais áreas de trabalho do município. Aqui, ali na divisa, né, na Glória, com divisa com Bom Retiro, fazendo a Vila Nova, 386 está no centro, então ficou bastante parecido. No entanto, lá em cima, naquela parte alta lá, nós colocamos como perímetro urbano e a Univates tirou. Então, essa é uma situação que a gente pode ainda equalizar, né? Deixar como a Univates propôs, ou como a gente havia proposto, ou até uma terceira forma. De novo, a comunidade discute, apresenta suas razões, o que considera adequado, e a gente pode mudar isso aí. Aqui na Glória também, né? Desculpa, na Delfina, que também é uma diferença bem significativa. Essa é a proposta da Univates para o perímetro urbano na Delfina, e essa é a nossa proposta, uma área muito maior. Que inclusive já tem um bom desenvolvimento aí de loteamentos com interesse em se implantar, em serem implantados no local. E nenhuma dessas áreas propostas por nós, nenhuma delas tem atividades rurais com licenciamento ambiental em vigor. Então, não haveria nenhum impacto sobre a produção dos agricultores. Tá? Um tema bem polêmico agora é a questão das cotas, né? As cotas são tratadas de forma confusa muitas vezes. Uma questão é a cota altimétrica, uma cota altitudinal, medida a partir do nível do mar, né, que dá a informação do relevo da cidade, né? Nós temos vários pontos mais altos, pontos mais baixos, cada um com a sua cota altitudinal. E quando a gente compara essas duas imagens que a gente tem aqui na tela, a da esquerda em azul, ela tem informações de mancha de inundação. E a da direita com o amarelo, ela tem cotas topográficas. Se a gente pegar e olhar nas duas imagens em azul, esta linha reta aqui é onde a água chega, né, quando o rio está em cota 27. Tá? Quando o rio está naquilo que se diz de cota 27, ele chega naquela rua ali. Mas qual é a cota topográfica nessa rua lá naquele em amarelo? É 25. Ou seja, a cota topográfica e a mancha de inundação não andam juntas, elas são coisas diferentes. São informações diferentes. Qual é que é a relação que se tem? O que é a cota de inundação? É a altura
do rio Taquari no ponto onde se faz medição. A nossa régua fica no Porto de Estrela, junto ao silo. Bom, se a gente diz que a água está em 25 metros, como aconteceu agora nessa enchente de semana passada, ela está em 25 metros apenas ali. Exclusivamente ali. Se eu me afasto em direção norte, é mais que 25. Se eu me afasto em direção sul, é menos que 25. Se eu me afasto em direção leste ou oeste, provavelmente será menos também, mas depende de questões aí envolvidas no próprio relevo. E as pessoas dizem assim, então, mas espera aí, a água não é plana, vasos comunicantes que eu aprendi na escola estava errado? Não, não estava errado. O que acontece é que o rio, se a água corre, é porque tem declividade. Se a água está correndo no rio, é porque do lado mais alto, ela vai descer para o lado mais baixo. E isso muitas vezes gera problemas de interpretação. O limite azul, mais para cima, lá, a segunda mancha mais clarinha, é cota 34. 33,63, aquela da máxima de 2024. Essa cota lá em cima é 35, a cota topográfica. Vejam que nem a distância métrica entre um e outro fecha. Por quê? Porque a água não é como uma piscina. Ela está em movimento e depende, por exemplo, do vento naquele momento. Isso vai mudar. Por isso é tão complicado a questão cotas. Né? E muitas pessoas tiveram agora com essa enchente de semana passada uma briga dizendo que as réguas estavam erradas. Não, as réguas não estão erradas. O problema é que foi divulgada uma régua que não é a histórica da comunidade. E isso vai mudar a partir de agora. A gente tomou a decisão administrativa agora. O que acontecia? Existiu antigamente uma régua do Serviço Geológico Brasileiro, SGB, que ficava no Porto de Estrela. Esta régua não está mais em Estrela. Ela está em Lajeado, 600 metros rio abaixo. Como a gente acabou de comentar antes, isso faz diferença. Está rio abaixo. Então, as pessoas vieram muitas nos procurar na prefeitura dizendo assim, poxa, antigamente quando vocês anunciavam cota 24, não pegava lá em casa. E agora pegou. Então alguma coisa está errada. Sim, porque a gente está divulgando a régua oficial do governo federal, a régua da SGB. E a gente vai parar de divulgar ela e vai passar a divulgar, obrigado, a nossa régua digital do município, que está sim no Porto de Estrela. E a diferença agora nessa enchente de semana passada foi de 75 centímetros, entre o que uma régua mediu e outra. Quando o rio está no nível normal, nível 13, a diferença entre elas é de 1 centímetro. É mínima, porque o rio está no nível normal, ele corre muito lentamente, é um pequeno declive. Agora, quando ele começa a subir, a cada metro que ele sobe, a diferença entre uma régua e outra se torna maior. Provavelmente, se a gente tivesse uma enchente como a de maio de 24, a diferença passaria de 1 metro entre uma régua e outra. Não sabemos estabelecer quanto, mas passaria de 1 metro. Então, é sempre importante ter cuidado nessa questão das cotas, porque ela está relacionada com a geografia do lugar. Ela só é um determinado número naquele exato ponto. Nós temos esse decreto municipal que proíbe construções de residências abaixo da chamada cota 34, mas ela não é uma cota topográfica. Lá no Arroio do Ouro, essa cota 34, ela é na verdade 29 metros. É 5 metros menos. Então por que eu vou impedir a pessoa de na cota 32 no Arroio do Ouro construir a sua casa? Não tem porquê. Porque a água não chega lá com uma enchente de 34. E isso vale para toda a cidade. Tem um loteamento novo em implantação aqui em Estrela, que tem lotes residenciais aprovados por nós em cota 31,5. Mas por quê? Porque quando o rio está em cota 34 no Porto de Estrela, naquele lugar ali está em 31. Então não tem problema nenhum construir nesse ponto. O que a gente não pode permitir é que as pessoas construam abaixo da mancha de inundação, a mancha azul. A linha amarela é cota topográfica, altitudinal, é a medida do relevo, elas não andam juntas durante as inundações. Então essa é uma informação extremamente importante que eu gostaria de pedir que vocês, enquanto cidadãos, espalhassem essa informação. É fundamental que a cidade seja informada sobre isso. Muito pouca gente entende isso. E se vocês tiverem qualquer dúvida sobre isso, nos procurem, nos perguntem, a gente está aqui para discutir e esclarecer isso. É fundamental essa informação. Por quê? Porque ela regra os locais onde a gente pode construir em Estrela. A gente não pode mais construir residência abaixo desta cota de inundação de maio de 2024, dessa mancha de inundação. Mas, comércio, indústria e serviços, se tiver plano de contingência, pode. É diferente. O que envolveria um plano de contingência? Vamos supor que eu tenha um posto de combustível. Eu tenho que ter todas as estratégias e equipamentos para lacrar os meus poços, os respiros,
e esperar a enchente passar. Quando a enchente passou, limpo tudo e reabro o posto sem contaminação do ambiente e sem perda de combustível. Se eu tiver uma loja de carros, é mais fácil. Eu recolho os carros, levo embora, deixo a enchente passar, depois eu lavo tudo. Então não tem por que eu inviabilizar o comércio, os serviços nestas áreas, desde que exista plano de contingência para cada empreendimento. Agora, a residência não dá mais. Isso não tem como. E o que acontece? Para a pessoa instalar esse comércio, indústria e serviços no local, além dele apresentar o plano de contingência, ele tem que assinar um documento se responsabilizando por executar o plano de contingência e tirar tudo que pode levar a um prejuízo ou a uma contaminação, tirar tudo da área durante a inundação. Certo? Então aqui as cotas, né, mostrando áreas planas, né, ficam distantes, essas linhas amarelas são de metro em metro. O centro aqui de Estrela, junto ali ao banco e à igreja, é o ponto mais alto aqui do centro de Estrela. E aqui então, né, o sistema que a gente tem disponível na internet, a gente pode passar esse link para as pessoas, que a gente vai clicando, ó, dá para ver do lado ali tem o 19, 20, 21, 22, a gente vai clicando nessas metragens e a mancha vai mudando, né? Vai do 22 para o 23, 24, 25, né? E aí a gente vai tendo a informação de onde a água chega com cada metragem. Esse é um serviço que a Prefeitura contratou a Universidade Federal de Santa Maria e a URGS, esse aqui foi feito por eles, e eles fizeram todo esse levantamento para o município. Então as enchentes aconteceram de forma drástica, a gente já falou disso, gerando manchas históricas de inundação bem diferentes do que a gente estava acostumado. E para isso nós temos um zoneamento de risco. Estrela foi um dos primeiros municípios do estado a fazer com equipe própria esse zoneamento. Nós temos um mapa que é feito pelo governo federal, foi feito em 2012, depois em 2020, e o município vem fazendo desde 2020 esses mapeamentos. Eu pessoalmente fiz, o vereador Daniel era secretário na época, ele determinou que a gente executasse isso, a gente elaborou os planos de risco. Então as áreas são divididas em zona de arraste, risco muito alto, risco alto e médio. E esse é um mapa da cidade toda. Esse é um mapa que usa critérios técnicos, conforme a água chega e que tipo de impacto ela gera ali. A zona de arraste é onde ela de fato tem potencial destrutivo. E a gente pode ir aproximando o mapa, né? Ele tem a possibilidade de a gente ir olhando mais próximo, como fica em cada lugar, até chegar a olhar na quadra, na casa da gente. Se usa o software Google Earth, que é um software aberto, todo mundo pode ter ali em casa. A gente pode enviar para vocês esse KMZ, que é o arquivo que permite que as pessoas olhem e estudem qual é o risco que a minha casa, o meu terreno, a minha empresa tem em termos de enchente. Então, todas essas informações podem ser disponibilizadas. Então, nós temos que garantir que esse espaço aqui, que essa situação que nós estamos vivendo hoje dentro da Câmara de Vereadores, a casa da democracia, digamos assim, seja para que as pessoas tenham esclarecimentos e possam dar a sua opinião. É isso que a gente vai fazer, então, a partir de agora. Então, nós temos aí os próximos passos, e a mensagem final que a gente deixa aqui, não se preocupe que não acaba a audiência, só a minha fala termina. O nosso objetivo não é construir um plano simplesmente para proibir algo, ou então que aceite tudo e ignore os riscos. O nosso desafio hoje é construir um instrumento capaz de proteger vidas, reduzir prejuízos e permitir que Estrela volte a crescer. Isso é fundamental. Somente uma cidade economicamente forte terá a capacidade de investir continuamente em prevenção, adaptação climática e proteção da população. Por isso é importante cuidarmos do risco, mas termos as ferramentas para que a cidade possa crescer, para que as pessoas possam investir em Estrela. A cidade precisa ressurgir das águas, não das cinzas, ressurgir das águas. Professor, obrigado. Eu acho que, primeiramente, a importância dessa primeira audiência e das demais é conclusivo pela primeira fala, Eu acho que sairemos daqui com uma formação territorial do nosso município, o quanto isso é importante, porque quando se tem a informação, tu minimiza o pânico, tu minimiza que as famílias tenham mais consciência do que está previsto vir. Está difícil ter previsões meteorológicas mais assertivas, de quanto vamos chegar, mas quando a gente consegue entender do assunto e preparar, facilita para que todo mundo trabalhe em conjunto. E as pautas serão
obrigatoriamente importantes, porque vamos votar ali, né, um futuro tranquilamente de 20 anos do nosso município, principalmente das questões territoriais, zoneamentos e das construções. Então, já queria deixar agora o espaço aberto para quem queira fazer sua contribuição ou também uma manifestação, uma pergunta. Lembrando que dentro da live, se alguém tiver alguma pergunta, pode solicitar pelo chat, que a gente vai transmitir ao Emerson. Por gentileza, quem quiser, é só levantar a mão que o Rafael vai fornecer o microfone. Ayrton Engster dos Santos, morador do bairro Centro, aqui do município de Estrela. A última cheia, a água chegou no edifício centenário onde eu resido, né? Fato que não se tinha verificado há 50 anos desde que o prédio ali foi construído. Mas o que eu quero dizer com isso, o Emerson abordou um tema extremamente importante de como a cota muda de acordo com a localização em que a régua esteja localizada. E aí eu chamo a atenção para um aspecto de cultura. Nós temos, por hábito, por costume, ao longo de 50 anos, estarmos sendo informados sobre a cota do Porto de Estrela. Aquela régua que lá estava instalada, de hora em hora, pela Rádio Alto Taquari e outras emissoras regionais, inclusive do município de Lajeado, Encantado, elas divulgavam uma só cota, a cota do Porto de Estrela. Então, o que ocorre a partir de agora, né, me parece extremamente importante o que o Emerson coloca, é que nós vamos voltar a ter aquela régua naquele local como um nosso referencial principal. E com relação a um outro aspecto que eu gostaria de abordar, com relação à autorização, a se permitir construir em área de alagamento, eu acho que nós temos sim que fazer uma reflexão histórica aqui. Porque o Porto de Estrela foi construído na cota de 27, pouco menos até, 27 metros. E quando o Porto de Estrela foi construído nesta cota, e foi o governo federal que construiu o porto, foi a Petrobras financiou a obra da Portobras naquele local. E o que acontece para a nossa reflexão? Isso, muito digníssimo Emerson, parabéns pela dissertação e apresentação do trabalho, isto apontou para a comunidade de Estrela uma falsa segurança. E as pessoas foram lá habitar próximo nessa cota e até abaixo dessa cota. De 27 para baixo. Quando as pessoas foram habitar, encontraram ali lotes, terrenos acessíveis, de acordo com sua condição financeira, foram adquirindo, se instalando nestes locais. Em seguida, o Estado seguiu colocando infraestrutura nesses locais, instalando postos de saúde, instalando escolas, igrejas, e foi se estabelecendo nesta área. E apesar de cheias que se sucederam, né, 25, 26, as pessoas eram retiradas e retornavam, retiradas e retornavam, até que o rio apresentou a cota de 34 metros. E aí nós tivemos um prejuízo histórico, que tudo que foi construído em área de alagamento ao longo de 50 anos, numa só cheia nós tivemos tudo isso como prejuízo. Então eu penso que é extremamente importante, né, esse plano diretor, e que nós façamos uma reflexão levando em consideração os nossos erros históricos, para que nós, daqui para frente, não venhamos a repetir esses erros que vão sistematicamente e de forma recorrente trazendo prejuízos grandiosos para os cofres públicos e para a população.
A população precisa estar sabendo também, como disse o Emerson, construir uma cultura nova. E ela precisa compreender esses processos para que ela entenda que não é má vontade, que isso se trata, sim, de uma situação consolidada e, na medida de recorrências, novos prejuízos vão se estabelecer daqui para frente. Não é mais possível o município de Estrela passar por esta situação, levando-se em consideração o corpo técnico que tem essa cidade, os profissionais de diversas áreas que tem essa cidade, que nós, as lideranças políticas que tem esse município, que nós continuamos a cometermos os mesmos erros e termos os mesmos prejuízos. Então, nós estamos aqui, nós publicamos 2 livros estudando este aspecto, a Lélia, a Gládias, e nós estamos aqui para acompanhar este processo. Porque eu tenho a dizer aos senhores que o nosso livro Legado das Águas 3 vai ser publicado no ano que vem. Inclusive, com solicitação e sugestão da senhora prefeita Karine Schwingel. E nós esperamos que nesse livro, Emerson, esteja isso que tu disse. Quando você pede uma compreensão da população e que nós venhamos a divulgar os trabalhos que estão sendo produzidos. E esse livro estará à disposição da comunidade de Estrela, desta Câmara de Vereadores, deste trabalho que está sendo realizado, justamente como o grande finale, um novo momento, um novo tempo para o município de Estrela. Muito obrigado. Obrigado. Por gentileza, sempre o nome, para que a gente possa deixar registrado na ata também. Meu nome é Renato De Brito, eu moro no bairro dos Estados e só complementando o que já foi muito bem colocado pelo Ayrton, né? A questão das réguas me parece fundamental e justamente essa semana tem uma discussão interessante aí nas mídias aí locais que não existe uma credibilidade em cima das réguas. Ou melhor dizendo, consta que teria uma régua ali na Rodós e uma régua na escadaria, que são poucos metros de distância, com uma discrepância de mais de 1 metro na última enchente. Então é uma discussão, não sei se procede, corre isto aí nas redes sociais aí, e me parece assim que a colocação de uma régua não é tão cara. Teria que ter uma lá no porto, aqui na escadaria, mas que seja realmente confiável, que não se possa discutir se foi 25, 25,5, 26. A matemática é exata. Pode haver, evidentemente, variação de um local para outro, mas ali, como eu citei, são poucos metros, não poderia ter uma diferença de mais de 1 metro. Então, eu acho que essa credibilidade das réguas e a colocação de réguas em mais pontos é fundamental. Muito obrigado. O senhor tem razão, né? Essa é uma questão complicada. E dizer que a discussão para a instalação desta régua ali da escadaria, durante 4 anos eu fui contra a instalação dela. Por quê? Porque eu sabia que iria acontecer o que está acontecendo agora. Porque a população não compreende muito bem essas questões. A régua é essa que está na escadaria, que foi instalada recentemente pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foi o pessoal do IPH, Instituto de Pesquisas Hidráulicas. São os melhores engenheiros da América Latina na área. Não está errada. O que acontece é que é exatamente aquilo que eu disse antes, né? Ela está aferida com o Porto de Estrela, mas tem 5 quilômetros entre uma régua e outra. Isso faz com que ela esteja metros abaixo daquela que está lá. Então, quando o rio está no nível normal, elas estão próximas em termos de medição. E quando o rio começa a subir, a diferença se escancara. E a régua da Rodós, ela é aferida com a cota altimétrica. A régua da escadaria é com a cota de inundação. E aí elas têm diferença, elas nunca se encontram. E isso é muito complicado para a população de modo geral entender. Por isso que eu fui durante tantos anos contra isso. Mas essa foi uma decisão, digamos assim,
coletiva do Vale de instalar muitas réguas para começar a ensinar isso à população. Eu achava que devia primeiro a gente ter ensinado e depois colocado as réguas, mas foi uma decisão da coletividade. Era só eu e o Lindomar de Freitas, o Puno, aqui da Coordenação da Defesa Civil de Estrela, que éramos contra. Por quê? Porque a gente sabia que ia dar confusão. As pessoas iam estranhar dados diferentes. O que acontece é que réguas em lugares diferentes sempre vão medir diferente. A régua essa da URGS é aferida pela cota do Porto de Estrela. Quando o rio está no nível normal, elas estão quase empatadas. Quando o rio começa a subir, a diferença escancara. É um problema isso, eu concordo plenamente com o senhor, talvez nem se devesse ter instalado, eu fui contra instalar. Agora, aquela ali a gente tem a obrigação de explicar para a população o que acontece. Mas nenhuma das réguas está errada, todas estão certas, mas elas medem coisas diferentes. E isso gera confusão. Gentileza, vereador Douglas. Alô. Tá baixinho, mas seguimos. Me chamo Douglas, moro aqui no centro também. A questão, Marcelo, mais para conversar e ter uma dúvida sobre... A gente vê que tem arquitetos, engenheiros aqui também, então toda essa questão do plano diretor relacionado ao desenvolvimento da nossa cidade também. Então queria que de repente tu explanasse um pouquinho mais essa questão que a gente escuta muitas vezes empreendedores querendo essa dúvida sobre, né, como vai ser os empreendimentos na cidade, porque a gente vinha aqui, vem questão da Univates, um modelo um pouco mais engessado, e a gente escuta agora, vindo do Executivo, um movimento que acaba sendo um pouquinho mais aberto para se fazer esse trabalho de então. Então, há sempre essa preocupação dos investidores, a gente fala muito das cheias, é lógico, é um dos, né, os pontos mais críticos para ser tratados, mas também logo colado com isso, logo vem essa pauta do desenvolvimento do nosso município. Então, saber um pouquinho mais por isso e como vai ser a mais estas discussões também com a comunidade. Obrigado. Muito importante isso que tu coloca, Douglas, porque assim, é fundamental, tá? Se não fosse para discutir, eu não ia estar saindo numa noite de chuva, deixar meus filhos em casa e vir aqui conversar com vocês. É porque é preciso que vocês participem. Porque só uma lei que a comunidade participa da discussão, ela entende e respeita. Se ela não participa da discussão, ela não entende e não respeita. Os próprios vereadores, se chegassem aqui com um plano pronto e jogassem no colo deles, isso seria um problema para vocês, vereadores. Não teria como votar adequadamente. Por isso que precisa todo mundo participar dessa construção. E a gente optou em fazer por partes, pequenas partes, para poder discutir exaustivamente. Qual é a parte de hoje? Essa questão da cota de inundação, que talvez não tenha muito o que discutir para residências, porque é uma questão de risco legal ao município, mas o perímetro urbano, que esse é crucial que vocês se manifestem hoje para a gente poder, digamos assim, não digo fechar por completo, mas chegar numa posição do que vamos fazer com o perímetro urbano. A gente pode até, inclusive, voltar às imagens. Para a próxima audiência, daqui a 14 dias, o tema é mais espinhoso, é o macrozoneamento. O uso do solo, o desenvolvimento econômico. Por que eu digo que é mais espinhoso? Porque ele é complexo, com muitas variáveis, e está aqui o Chris Horn, para não me deixar mentir sozinho, como diz o gaúcho, se fizer errado, tranca o desenvolvimento da cidade. A cidade para. Por isso é tão importante isso daí. E a gente vai chegar em outras coisas que pega mais na área da engenharia, construção, como índices construtivos, essas coisas todas, tem questões aí importantíssimas de limitação de altitude de prédios, essas coisas todas. Isso é fundamental que todo mundo discuta. Teve uma situação aí de que cortaram, em determinado momento, a altura dos prédios pela metade. Não, para aí, nós vamos quebrar, ninguém mais vai investir em residências. Prédio é uma das coisas que mais sai hoje em dia, apartamento, aí eu vou limitar em 4, 5 andares. Quem vai comprar uma área cara, porque do ponto de vista imobiliário os lotes estão caros, e vou limitar em 4 andares? Não, aí eu quebro com o desenvolvimento econômico da cidade. Eu preciso ter questões ambientais, questões de resiliência climática, enchentes, mas tenho que ter desenvolvimento econômico, senão não manda. Então, por isso é importante que vocês digam, vamos por esse caminho, vamos por aquele, e de fato, hoje, essa questão mais inicial. E aí, a cada audiência, vamos entrando em novos temas. Gentileza. Gilberto Moacir da Silva, Alto da Bronze. O assunto todo
é muito importante e quero me parabenizar com a Prefeitura por trazer esse assunto em vários momentos. Deve a população participar efetivamente. Eu trago a preocupação maior que tu falou rapidamente ali, que é o setor produtivo. Como eu trabalho na área de produção agropecuária, nós devemos nos preocupar com o produtor, aquele que tem o seu aviário, aquele que tem o seu tambo de leite, e que esse setor, tu deixou bem claro ali, é um setor dos mais importantes para o município. Então, eu só lembraria isso aí. Vamos, na data que for discutida a questão de zoneamento, devemos pensar nesse nosso produtor. Para o agricultor, isso aqui hoje também já é importante, né, seu Gilberto? Pela questão... Opa, peraí. Foi para o lado errado. Por essas questões aqui. O senhor trabalhou muito tempo na Axurs, né? Então, por exemplo, se o senhor olhar ali, por que interrompeu o perímetro urbano da 386 até chegar na Glória? Porque tem Axurs, do outro lado do asfalto tem produtores importantíssimos na cidade, então... Tem que ter desenvolvimento, tem que ter urbanização, mas não aonde o agricultor produz comida, produz alimento e gera emprego e renda. Isso é fundamental, o que o senhor disse é crucial. Por isso é importante que esses mapas aqui, vocês olhem, dê a sua opinião, né? Vamos ver como a gente mantém isso. Claro que a gente fez o perímetro urbano um pouco maior ali na Glória, mas o que tem lá onde a gente botou o perímetro urbano maior? Casas. E os moradores ali foram questionados, a gente foi na Glória e a gente vai repetir isso. A gente vai ir na linha Glória, a gente vai ir no Arroio do Ouro, a gente vai ir em todas as localidades que for possível fazer reuniões, talvez juntando em 2, 3 e dizer o que vocês acreditam que é o correto. Certamente ocorrerão situações onde um morador diz eu quero urbano aqui e o outro vai dizer eu quero rural aqui. Por quê? Aquele que é urbano muitas vezes não quer mais produzir. Uma pessoa mais idosa que quer lotear a sua propriedade e não quer mais trabalhar. E o outro está ainda em idade produtiva, ele quer continuar produzindo. Aí o poder público e a sociedade vão ter que atuar de forma mediadora. Né? Permitir o desenvolvimento urbano, mas não prejudicar quem produz. Fundamental o que o senhor disse. Professor, temos uma pergunta pela live do morador Adriano Eca. Boa noite. Tenho uma dúvida sobre o plano diretor. No caso, tendo uma propriedade rural, onde a entrada fica em zona urbana, mas as instalações ficam fora de zona urbana, precisando de uma certidão de zoneamento, terei dificuldade de conseguir, pois pelo ponto de luz em zona urbana. Do ponto de vista do zoneamento para a atividade rural, o que importa é a estrutura. Né? Se é um tambo de leite, se é um aviário, se é um chiqueiro, a estrutura está em área rural, permitido, o zoneamento vai informar isso, vai informar que uma parcela da propriedade está em área urbana, uma parcela da propriedade está em área rural. E a atividade rural pode permanecer como está. Ele não vai poder, por exemplo, instalar na parcela urbana um novo aviário. Isso não. Mas o que está na área rural se mantém. Importante também salientar a questão rural. Foi feita uma série de reuniões antes desse mapeamento com as comunidades e agora, conversando, a gente tratou isso com o Emerson, com o executivo e junto com a frente, que algumas dessas audiências públicas serão deslocadas ao interior também, para que a gente possa, sim, tratar o assunto do desenvolvimento econômico dentro da cidade, mas não esquecer do nosso produtor rural, que é tão importante para a cidade. Então, por isso a questão da dificuldade de termos várias reuniões para que chegamos num ponto, né, que seja bom para o produtor, mas que também não tranque, não balize o nosso desenvolvimento urbano da cidade para os próximos anos. Próximo. Oi, eu sou Amanda, sou do bairro das Indústrias, sou arquiteta e acho muito importante, né, esses encontros que a gente vai ter ao longo desse tempo. E uma coisa que eu penso, se a gente continuar fazendo mais do mesmo, nada vai mudar. A gente precisa ter alguma ação que seja efetiva para reduzir a velocidade das águas para chegarem ao rio.
né? A gente precisa ter bacias de retenção, pensar mais dessa forma, essa coisa que estão fazendo aqui nas esquinas também, removendo calçadas, colocando terra. A gente precisa deixar a terra mais exposta para que ela possa fazer o seu trabalho de absorver essa água antes de chegar definitivamente no rio, porque o problema é que a gente está com solos totalmente impermeáveis e a água vai numa velocidade imensa até o rio, por isso que transborda tão rápido, né? Inunda a cidade tão rápido. E acho bom até que sejam ampliadas as áreas de perímetro urbano, porém, de que forma que a gente vai fazer essas exigências de cada lote ter uma bacia de contenção ou porcentagem de terra exposta, sabe? Coisas que já são feitas lá na capital há muito tempo e que a gente viu que não funcionou perfeitamente, mas com certeza reduziu uma tragédia muito maior, né? Isso aí, obrigada pela atenção. Só para comentar, Amanda, tu tem toda a razão, a gente não pode continuar fazendo mais do mesmo, a gente tem algumas coisas engatilhadas quanto a isso. Uma lei municipal que prevê incentivos de desconto no IPTU para a pessoa que instalar as calçadas drenantes, né, as SBN, Soluções Baseadas na Natureza, e o município de Estrela tem há muitos anos uma lei que regra a porcentagem de impermeabilização do solo em cada lote residencial, só que nunca foi cobrado. A gente nunca cobrou. Esse é um problema urbanístico muito sério. A lei existe. Cristo, lembra de que ano que é isso? É muito tempo, né? Deve fazer... Eu estou na prefeitura há 26 anos, isso é bem antes de eu chegar. Deve fazer no mínimo 30 anos que existe essa lei. E nunca foi cobrada. Então a gente sabe de muitos lotes aí que a impermeabilização é 100%. E tem áreas da cidade que a lei permitiria no máximo 50%. Então a gente tem que começar a estudar essa questão também. Eu sou muito contra a gente criar uma lei que não é factível de ser colocada em prática, mas que é preciso caminhar nesse sentido do que tu disseste, sem dúvida. Pedro Antônio Bart, Centro, Estrela. Né? Parabéns, Emerson, pelas colocações muito importantes. A Câmara de Vereadores, meus cumprimentos. Né? Acima de tudo, a importância do plano diretor. Né? Pena que nós não temos casa cheia, né? Tão importante é para onde que nós vamos levar a Estrela. Né? E é um momento, e nós vamos ter muitas inovações que vão acontecer. E aí nós temos que ter a participação do povo, que também tem que opinar para onde que nós vamos levar a Estrela do futuro. Né? Está nessa gestão, especialmente essas inovações. Mas uma preocupação que eu tenho, há pouco que o Ayrton colocou, essa questão da cota 27 na área portuária, como nós temos muitas casas na cota 25, 26, que voltaram novamente, ou casas que estão à venda, aluga-se, venda, né? Então a minha preocupação é com a pessoa que vem de fora de Estrela, vem morar em Estrela, né? E ele não sabe disso aqui. E ele vai ser enganado. Não seria importante, nesses momentos, nós termos as alturas das enchentes em todos os lugares, um poste, que sabe, de concreto, onde diz exatamente em que altura estava a enchente, onde é a cota 24, onde é a cota 25. Não é importante nós termos isso nessas regiões baixas? O senhor tem toda a razão. Isso é uma das ideias que a gente tem engatilhadas, né? Na verdade, o nosso grande problema é que, com as enchentes de 24... a gente tem muitas boas ideias e falta de recursos para colocá-las em prática. Essa até não é tão cara, né, a questão das pinturas, mas a gente tinha um projeto um pouco diferente que acabou não se tendo pernas, que até a gente tem que ser justo, é um projeto da gestão passada, que é de colocar a cota de inundação nas placas de ruas. Né? Então, assim, essa é uma informação que poderia ser muito útil, só que ela tem que ser, assim, 34, 33, 32, não pode ser uma cota exata, porque na cidade... se o vento mudar, muda exatamente com que cota a água chega lá. Né? Então, isso é uma coisa delicada, mas sem dúvida a informação importante que o senhor diz tem procedência, porque das 48 famílias que nós recebemos no ginásio esta semana pela enchente, 18 eram imigrantes, que era a primeira enchente na vida deles. Então, eles não sabiam, eles não faziam ideia. Eles até estranharam o aluguel barato, mas a maioria não sabia nem falar português. E aí...
infelizmente caíram numa armadilha. A gente teve que removê-los e agora eles estão enlouquecidos buscando outro lugar. Mas o que o senhor disse é pertinente, é isso aí. Boa noite, Luiz Calcin, morador do Oriental. Fazer um rápido institucional da Câmara, né? Na verdade, esse instrumento das frentes parlamentares é uma coisa nova que o Legislativo aqui de Estrela estabeleceu, né? Exatamente para conseguir concentrar os assuntos e a gente procurar se especializar um pouquinho mais em cada tipo de assunto, né? Dando essa oportunidade assim, de trazer esses debates para estar junto com toda a sociedade, toda a comunidade. Então, muito importante, né, isso que a Câmara está fazendo, traz essa relevância e a participação da Câmara. Mas dizer assim, hoje nós estamos falando, claro, das cotas e dos níveis de inundação, né, mas falando do plano diretor do modo geral, já foram feitas algumas ações, né, algumas pessoas participaram daquela primeira audiência onde a Univates apresentou o seu projeto que ela iria entregar ao município, né? E algumas coisas importantes foram colocadas ali, né? Uma delas é o fim do instrumento da expansão urbana, né? Que era uma coisa e aqui nós temos vários participantes, representantes também do setor imobiliário, né? E isso também foi oportunizado para os proprietários, né? De decidirem se eles querem se posicionar ou terem a sua terra, né? O seu lote como urbano ou rural, né? Respeitando todas essas outras questões, né? As questões lindeiras, principalmente, né? Mas claro que sempre há então ali a questão dos interesses, né? Aonde o poder público vai ter que mediar, onde houver conflito, né? Eu quero isso, eu quero aquilo, né? Mas jamais negando a oportunidade de quem quer se manter no setor produtivo, né? E projetando algum crescimento, que ele seja lhe tolhido esse direito. Mas nós tivemos, com relação às cheias, né, a gente que atua assim, mais nas partes ribeirinhas, nos lugares onde vai enchente, né, não é engraçado, não é essa a palavra, mas assim, como muitas pessoas elas estavam acostumadas a lidar com a enchente, elas já tinham tudo meio pronto, esquematizado, como fazer quando vem a enchente, né, as cheias. Só que o que aconteceu nessas últimas elevações, nessas cheias mais altas, né, que nós não tínhamos enfrentado ainda, e como diz o Ayrton, né, o porto foi estabelecido uma cota, mas sempre se ouvia dizer, a hora que o rio subir mais de 28 metros, que é, então, o que aconteceu dessa vez, zonas de arraste em áreas habitáveis, que é uma coisa que nós nunca tínhamos enfrentado ainda, né? Sempre subia o rio, baixava o rio, lavava, limpava, recolhia as coisas, ia para um ginásio e voltava, né? Tanto que aconteceu de a gente abrigar as pessoas, acolher as pessoas ali no ginásio do Martin Luther, por exemplo, outra vez, né? E todo mundo sabe o correrio que foi para tirar dali, né? Porque exatamente surgiu esse novo fenômeno que é as zonas de arraste, né? Daí, então, o rigor que tem que se estabelecer nos limites, né, das cotas de inundação, principalmente por causa dessa questão, né, da zona de arraste, que aí sim, não só destrói as propriedades, mas também coloca realmente as vidas num risco muito elevado, né? Então, eu queria dar essa contribuição, Emerson. Só comentar uma das suas falas, vereador Luiz, o senhor lembrou muito bem que eu esqueci de comentar isso antes, a questão da zona de expansão urbana. No atual plano diretor nós temos isso, zona rural, zona urbana e a zona de expansão urbana. Ela é uma espécie de meio termo. Ela permite atividades rurais e permite atividades urbanas. O judiciário considerou isso eles usaram a expressão, um Frankenstein jurídico, que isso deveria ser eliminado do nosso plano diretor. Por isso que agora é plano rural, perímetro urbano, perímetro rural, área urbana, área rural. Por isso que agora a gente tem que fazer desse jeito. Foi por determinação do judiciário, né? Porque o que acontece? Muitas vezes numa zona de expansão urbana, o cidadão continua com a sua produção rural, tem lá o seu aviário, e o vizinho vai lá e coloca um parcelamento de solo, 6 casas, e as pessoas vêm morar lá. E aí tem a 30 metros da sua casa uma produção aviária que gera mau cheiro, né? E aí como fica? Aí
Aqui na prefeitura a gente recebeu isso muito, as pessoas ligando, reclamando, fazendo denúncia do mau cheiro, mas como é que eu vou proibir o agricultor de trabalhar? Faz parte da atividade dele. E como é que eu vou obrigar o cara a continuar cheirando aquele fedor de amônia que vinha lá pelas tantas, com a atividade que estava ali? Isso criou muitos conflitos rurais e urbanos. Foi importante a época que foi criada essa lei, mas hoje ela não cabe mais. A gente precisa resolver isso de uma forma diferente. Por isso essa é a importância disso aqui. Gentileza, colega vereador Fabiano. Boa noite a todos. Quero aqui primeiramente cumprimentar aqui essa comissão na pessoa do nosso coordenador, presidente Daniel, por ter promovido essa questão da frente parlamentar. Muito importante, né, a partir dessa casa, esse trabalho aí, para justamente, né, ter uma oportunidade nas nossas mãos agora. Geralmente, eu creio que seja um momento bem oportuno, justamente pós uma catástrofe, né? Se de repente tivesse sido feito 2, 3 anos atrás, nós somente estaríamos refazendo ela. Então, nós temos uma baita oportunidade na nossa mão, em conjunto com a sociedade, com as comunidades, todos os bairros, o interior também, porque isso é uma nova estrela que a gente tem que começar a definir. E também, como ela está interligada com a nossa frente parlamentar dos efeitos climáticos, eu até, sem medo, falo que a gente tem que considerar começar a trabalhar com cotas maiores que 34. Porque a gente vê que, em nível global, os efeitos da linha estão cada vez mais fortes. Até então, setembro, né? Quando foi a última maior enchente que a gente teve, né? Em um curto espaço, a gente já passou por alguns perrengues aí, né, assustadores. Inclusive, eu moro em Costão, sou agricultor lá, na divisa com o Roncador, e eu fui atingido, né? A minha granja ficou debaixo da água. E se eu tivesse vivenciado 2 anos antes, eu nunca ia construir num lugar, né, onde que ela chegou hoje. Mas, aí o desafio agora. Então, Emerson, parabéns pelo trabalho também, pelas explicações já de antemão. Enfim, no interior, o que a gente percebe? A gente tem vários movimentos, pequenos movimentos de construção de chácaras. Isso a gente vem sendo cobrado bastante no interior, como vereador, né, de a gente colocar um freio e um limite. Então, é importante esse trabalho em conjunto, né? Porque, na verdade, essas chácaras, eles têm, daqui a pouco, mais direitos, mais acessos a serviços públicos, ou até exigem, do que o próprio produtor rural hoje ele ganha. Então, está havendo bastante discrepância, né, no interior. Então, essa questão da expansão urbana, delimitar, é importante a gente começar a ter definições, né? O colega Daniel também já colocou que foram feitas pré-reuniões junto com os distritos, né? Que o colega até o Felipe participou, o Emerson junto lá, por exemplo, em Costão. A gente também começar a definir, né, previamente, né, onde que a gente poderia, até onde que a gente poderia ir, né, respeitando a vontade dos produtores. Né, a gente também não pode ir de contramão, porque o que a gente vê? Que no interior, a sucessão familiar, ela está se esgotando. A gente percebe isso nos nossos vizinhos, nas nossas casas, né, de modo geral, o êxito rural está escancarado, porque não há políticas públicas a nível de Brasil, estadual, que favoreçam a permanência do jovem, do nosso adolescente hoje no interior. Então, o que acontece, né? Muitas famílias que já não têm uma sucessão familiar estão querendo colocar suas terras à venda, né?
Mas isso acaba, de certa forma, prejudicando aquele vizinho que ali ainda tem, quem sabe, uma geração, 2 gerações ainda para trabalhar. Então, a gente vai ter que ter muito cuidado e cautela, né? Para não prejudicar quem ainda está produzindo, quem tem vontade de produzir. Porque a Estrela, querendo ou não querendo, a base primária ainda é o que sustenta o nosso município. Então, a gente vem defendendo aqui, continuamente, aqui na Câmara, a questão de nós não prejudicar, mas também não podemos ir na contramão do desenvolvimento. A gente sabe que a gente tem uma baita área, vasta área rural que pode ser usada para expansão, né? Uma expansão, uma colocação de uma nova zona urbana, né? Ainda mais depois dessas enchentes, né? E considerando que a gente pode vir a ter enchentes maiores que Cota 34. Eu não tenho... A gente não pode ter medo que isso pode acontecer. Não podemos mesmo. Era isso que eu queria colocar, Emerson, né, e aos colegas. Inclusive, né, vai ser muito importante a gente levar essa frente, essa audiência pública, né, para se estabelecer alguns distritos do nosso interior, para escutar também eles, porque muitas vezes, né, nossos agricultores e o pessoal não conseguem também chegar nessa audiência. Ainda aproveitando, Emerson, né, que eu também acho que vai ser importante, de alguma forma, como encaixar isso no plano diretor. Que a gente ainda tem várias áreas já habitáveis, por exemplo, a linha São José, né, colega Felipe? Uma parte do aeródromo ali que está praticamente ilegal, né? Aqueles primeiros loteamentos que começaram, né, que foram aqueles negócios no fio do bigode, aqueles contratos de compra e venda, e que estão ali, né, e a gente precisa começar a fazer umas definições, né, deixar legalizado, de certa forma, né. As comunidades relatam que elas querem contribuir para resolver esses problemas, né. Eu também acho, eu vejo que tem uma oportunidade para nós aproveitar e encaixar isso no plano diretor, em conjunto com o município, né, na parte das secretarias, em conjunto com a promotoria, e ver quem mais precisar fazer esse grupo de trabalho para nós ajudar essas pessoas. Obrigado. Vereador Fabiano. Emerson. Acho até importante comentar que, numa reunião alguns meses atrás, o vereador Fabiano fez essa proposta, né? A gente disse que, de fato, esse é um problema urbanístico que tem acontecido na área rural e gera um problema severo, econômico e social e que precisa ser, de fato, enfrentado. Como tu disseste, é o momento de a gente colocar isso na lei, talvez aquela proposta de encaixar a lei do parcelamento do solo, corrigindo o que foi feito errado nesses lotes aí, implantando área, né, públicas ali no entorno e fazer com que isso seja corrigido de forma dentro da lei, como você disse. Vereador Felipe, quer deixar uma mensagem? Boa noite a todos. Dizer que esse momento ele é muito importante e nós temos uma responsabilidade muito grande a partir de agora. Eu preciso o apoio de cada um de vocês aqui para a gente decidir o futuro das próximas gerações. Porque um plano diretor vai afetar a vida dos nossos filhos, netos e bisnetos. Então a gente precisa muito aqui na Câmara de Vereadores que, principalmente vocês aqui que representam vários segmentos da sociedade, não nos deixe sozinhos nesse momento. A gente precisa da contribuição da sociedade e principalmente de cada um de vocês que conhece e que são especialistas nos seus segmentos. Então, eu vou ficar muito mais tranquilo de votar, né, se eu tiver o respaldo de vocês. Né? Então, não nos deixe sozinho nesse momento. Eu preciso aqui parabenizar a iniciativa dos colegas vereadores, na liderança do vereador Daniel,
aqui o vereador Luiz, o vereador Fabiano, de conduzir essa frente parlamentar para justamente ouvir a sociedade. E também parabenizar aqui o secretário Emerson de oportunizar esse momento e já antes disso de fazer algumas audiências públicas prévias que a gente pôde participar no interior, teve audiência aqui da Univates, né? E também a Câmara de Vereadores muito bem conduzida pela nossa mesa diretora, na liderança do presidente Hélio, do vereador Douglas, né? E de todos os vereadores, né? Que precisam desse momento da sociedade civil nessa participação, nessa construção, porque a gente fala que um plano diretor ele tem que ser renovado ou aprimorado de 10 em 10 anos, mas a gente passou 20 anos e não foi feito mais nada. Então, talvez o que a gente vai decidir agora, claro, vai dar um impacto para o futuro, com certeza, né? Mas não sei se daqui a 10 anos realmente alguém vai lembrar de fazer, por mais que teria obrigação. Então é o momento de a gente deixar arredondado, pensando não só no nosso presente, mas se a gente colocou filhos no mundo, a gente tem responsabilidade por eles. Obrigado. Obrigado, vereador Felipe. Vamos então nos encaminhar para as considerações finais e eu quero aqui deixar um agradecimento aos meus colegas da Frente Parlamentar, porque é um assunto muito delicado, né? É preciso coragem, né? Política ela é feita de coragem, porque a gente vai balizar um assunto que ela mexe no interesse de muitas pessoas, né? A gente precisa ter a cara, a frente parlamentar que vai determinar o futuro de muitas pessoas. Se lá na frente, por um acaso, não gerar o resultado esperado, certamente vão lembrar de quem fez essa frente, de quem estava aqui propondo essa conversa, mas a gente não tem medo disso, a gente é feito de coragem, a gente precisa conversar, a gente precisa estar aqui para deliberar junto com a comunidade, e nesse mesmo caminho a gente deixa a frente parlamentar aberta para que a gente possa visitar os setores, tanto o ramo imobiliário, quanto construção civil, o produtor rural, porque a gente precisa ouvir. É o momento da gente ouvir, para que a gente possa trazer aos demais colegas um material de elaboração junto com a secretaria, para que a gente vote com consciência e tendo no nosso consciente que a gente fez o melhor que aqui a gente podia estar. Então, mais uma vez, obrigado para a gente fazer esse movimento, né, dar a cara a tapa no bom sentido, mas a gente poder conversar isso e poder buscar o melhor caminho para a nossa cidade, né? Não, às vezes, o interesse pessoal de um, mas um interesse coletivo. Emerson, se quiser também poder deixar sua mensagem, e também já o convite para dia 11 do 8 às 19 a gente tem a próxima audiência pública em virtude do plano diretor. Eu gostaria, vereador Daniel, de pedir 2 votações simbólicas rápidas, tá? Uma delas é sobre a questão da construção só acima de 34. Eu gostaria que os presidentes então levantassem a mão se concordam com isso, se acham que isso é adequado. Pode ser assim, vereador Daniel? Pode ser sim. Para a gente botar, inclusive, em ata, né? Essas pessoas concordam com essa questão de que novas residências só nos 34 metros. Apesar de ser uma coisa meio que imposta pelo judiciário, acho que é importante que isso seja uma conclusão da sociedade. A gente conclua, não, nós queremos que as novas casas sejam seguras. Concordam com isso? Posso fazer uma votação simbólica? Podemos? A gente peça para que a live capte o pessoal. Por gentileza, fique um pouquinho mais com a mão ao alto. A gente faz o registro em ata, então, da número de pessoas e da votação, para que ao final de todas as agências públicas a gente possa fazer esse levantamento. Então, mais uma vez, agradecer a presença de todos. Emerson, segunda? 2 votações. Outra é a questão do perímetro urbano. Mantemos o perímetro urbano proposto pela Univates ou aquele outro perímetro urbano que a gente havia construído com as localidades? 1 ou 2? É isso. Esse da Univates, o menor, e esse que nós fizemos que é maior. Aqui. Vamos, então... E ele não fecha hoje. Esse aqui só vai ser fechado depois de passar pelo interior. Isso eu prometo para o senhor. Ele só vai ser fechado depois de passar pelo interior. Mas, por exemplo, o que eu digo assim, ó, ao sul da Trans Santa Rita,
a gente vai ter ali 500 hectares residenciais e 250 hectares industriais, onde hoje só tem eucalipto e pastagem, né? Que são coisas que podem continuar. Então esse é um grande foco do desenvolvimento urbano ali. Na verdade, um balizador, né? Também essa não é uma decisão. Isso. E exatamente, eu confesso que eu até pensava que todos iam achar, iam ser favoráveis à cota superior, construções acima da cota 34. Mas é a oportunidade de quem de poder falar, explicar para a gente poder também, até se for o caso, reconsiderar, né? Mas eu imaginava até que era unânime, não foi unânime, né? Então a gente tem que também tentar entender, como diz o Felipe, para depois, na hora de fazer uma votação, ter ouvido todos os argumentos, né? Senão a gente não sabe por que sim ou por que não, né? Isso é um ponto importante. Será um balizador para que depois essa união dos materiais e de todas as atas das audiências públicas, todos os vereadores possam se deter, fazer um estudo, procurar, por interesse próprio, fazer a sua opinião para a votação no dia, né? Então, é um balizador do dia, né? Do tema relacionado ao dia. Simbólico. Então, referente ao mapa 1 e 2. O mapa 1 da Univates, o mapa 2, a projeção do município e da consulta feita com as entidades e as comunidades. Quem é a favor do mapa 1 fica com a mão baixada, quem é a favor do mapa 2, levante a mão. Unânime o 2. Obrigado. Então, acho que agora a gente pode finalizar esse primeiro encontro e a gente deixa o convite então para dia 11/8, uma terça também, às 19 horas, novamente com transmissão, para que todos possam fazer presente. Muito obrigado.